Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um AgroJovem Podcast. Esse podcast que fala sobre gestão de propriedades rurais, fala sobre economia e investimentos, fala também sobre sucessão familiar, liderança e comunicação no agronegócio. E a gente sempre traz aqui produtores rurais e especialistas do agronegócio de todo o Brasil para trazer conhecimento para você que está aqui ouvindo e assistindo e para mim que tenho o direito de fazer a pergunta para caras mais inteligentes como eu. E dessa vez aqui nós trazemos o Jaime Basso, ele que é empresário rural, ele que também é presidente do Sicredi Vale do Piquiri, tem uma grande experiência no agronegócio, entendendo também um pouco na frente da economia, à frente do banco. E ele vem contar um pouquinho para nós toda essa sua trajetória. Seja bem-vindo, Jaime. Ok, Lucas, uma satisfação. Prazer estar aqui. Muito agradecido pelo convite. E vamos bater um papo. Vamos falar de vários assuntos aí. Vamos falar da economia, vamos falar do cooperativismo, vamos falar do agronegócio, vamos falar Enfim, estamos aí para bater um belo papo aqui hoje por essa manhã, né? Mas a todo momento para você aí que está nos ouvindo. Show de bola. Sabe o que é interessante? Para você que já acompanha há mais tempo, o podcast, na maioria das vezes, foi feito online, né? E então, a gente, aos poucos, foi buscando produtores de referência, buscando especialistas de todo o Brasil. Mas o Jaime está aqui a meia quadra de distância, né? E com toda essa referência que ele tem dentro do setor, então ficou fácil para nós fazer esse convite. É uma honra para mim poder sempre fazer boas perguntas, espero assim, aprender junto, mas você aprender aqui com nós. Jaime, conta um pouco da sua trajetória dentro do agro, como é que você chegou no banco, você também é produtor rural, como que você conseguiu fazer essa conexão de tudo isso? Lucas, é uma história interessante. Em primeiro lugar, nós somos colegas de profissão, né? Somos colegas de profissão. Sou engenheiro agrônomo, né? A família... nós somos originários do Rio Grande do Sul, mas moramos aqui em Palotina desde 1971. Iniciando atividades aqui com a vinda dos meus pais, eu, na época, e meus irmãos, né? Eu, na época... com 9, 10 anos de idade, iniciamos as atividades com bar. Depois a família, meu pai foi para a agricultura, enfim. E eu fui fazer a faculdade de agronomia em Passo Fundo. Então, sou agrônomo de formação. Voltei para cá, tocando a propriedade da família na atividade rural por um período. E aí comecei a aparecer algumas oportunidades aí, enfim, as pessoas convidando para participar do cooperativismo, né? Participar da cooperativa. Na época, a Coopervale, hoje é a Cevale, mas eu lembro bem um dia que o seu Alfredo Lang e o Ademar Pedrão, né? Eles, na época, o seu Alfredo não era o presidente, mas, enfim, eram executivos da Cevale e falaram, pô, já você tem que começar a participar desse movimento aí dos comitês da cooperativa, da Coopervale, Cevale. E foi aí que eu iniciei as atividades. Falei, mas será que eu vou, não vou? E fui, né? Participei do comitê. Na sequência, eu fui eleito conselheiro fiscal. Depois, para o conselho de administração. E logo aí, vice-presidente da Cevale, né? Em função da saída do vice-presidente na época. E aí eu fui convidado para ser vice-presidente quando o Lang assumiu a presidência da Cevale. E naquela época, paralelamente, né, como a Cred Coopervale, que é a Sicredi Vale do Piquiri, hoje nasceu dentro da Coopervale, as atividades do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal eram feitas pelos conselheiros de administração e conselheiros fiscais da Coopervale. A cooperativa de crédito era pequena, fui nesse período aí, né, nós compartilhávamos, né, o conselho de administração das duas cooperativas e a partir de 2005, né, eu saí do conselho de administração e da vice-presidência da Cevale, já era presidente do Sicredi e continuei com o Sicredi. Então, toda uma jornada aí de crescimento, de evolução dentro do cooperativismo, mas numa conversa de corredor um dia com o seu Alfredo Lang e com o Ademar Pedrão, né? Então, isso é interessante, né? Porque muitas vezes as pessoas... Por que eu comento isso? Porque muitas vezes as pessoas nos convidam, né, para alguma atividade, alguma ação que talvez você não esteja esperando.
E muitas vezes são oportunidades que aparecem que você vai falar, poxa, mas é questão de você aceitar ou não, né? Exato. E eu fui convidado para ser integrante do comitê educativo da cooperativa, né? Que era uma forma dos associados se organizarem, se reunirem uma vez por mês, ou hoje eu acredito que é a cada 60 dias, enfim, para também, né, entenderem melhor como funciona a cooperativa. Essa oportunidade, eu digo que o trabalho ele é muito importante, mas às vezes é mais importante saber com quem anda, né? É verdade, e as oportunidades, né? Eu acredito o seguinte, né? E isso sempre foi uma forma que eu encarei as coisas, né? Das oportunidades, você aproveitar as oportunidades. E isso, tanto no sentido profissional, quanto no sentido da visão estratégica da empresa. Por quê? Porque também aparecem oportunidades para a empresa e você tem que estar pronto para isso, né? São decisões, são escolhas que você faz, né? Eu aproveito essa oportunidade, ou que na época pode ser uma oportunidade que talvez você não dê tanto valor, mas ela pode se transformar em algo maior ou não, né? Deu uma oportunidade, uma época, aqui citando o lado Sicredi daí, por exemplo, tem a região de Umuarama, a região noroeste, que não tem a presença de cooperativa de crédito. Tem a oportunidade para a Sicredi, Vale do Piquiri, entrar naquela região. Aproveitamos a oportunidade, aumentamos a nossa área de atuação em função disso. Depois, uma oportunidade de nós fazermos uma união estratégica com a cooperativa de crédito de Ubiratã e de Goiuerê. São oportunidades. Você faz uma escolha que você faz ou não faz, né? Essa união estratégica nós fizemos. Depois apareceu uma oportunidade para incorporar uma cooperativa no ABC Paulista e na cidade de São Paulo. Poxa, é uma decisão muito estratégica, né? Porque até então o cooperativismo de crédito ou o cooperativismo não tinha expressão nos grandes centros, né? Foi uma escolha. Então, essas oportunidades vão fazendo com que, estrategicamente, você tem que estar pensando no dia a dia. E isso acontece em qualquer atividade. Que seja no dono do bar, que seja no pequeno comerciante, que seja lá com o produtor rural, as oportunidades vão aparecendo e saber, né, fazer uma escolha e ter a sabedoria de fazer uma escolha certa, eu acredito que é um grande negócio aí no dia a dia do gestor, né? É porque são inúmeras variáveis a ser consideradas, né? Temos recursos, temos um tempo de estabilização de um projeto como esse. Nós temos pessoas envolvidas que vão ter que trabalhar forte, né? Então, é importante ter uma equipe unida, uma liderança forte, né? Então, por isso que o desafio ele é grande, né? E vocês foram pegando. Hoje, quantas agências com o Sicredi Vale do Piquiri? Hoje o Sicredi Vale do Piquiri são 97 agências, né? É um movimento bastante forte. São 54 agências aqui no Paraná, na região aqui. Pega Palotina, região de Umuarama, pega Palotina, Assis, Maripá, Terra Roxa, que é a origem da cooperativa, da região de Umuarama, Goiuerê, Campo Mourão e Ubiratã. São 54 agências aqui no Paraná e 43 agências em São Paulo, na cidade de São Paulo e no ABCD Paulista. Então, é um movimento forte. E só para salientar, né, Lucas, a Sicredi Vale do Piquiri é uma das 105 cooperativas do Sistema Sicredi, que aí sim, o Sistema Sicredi, no Brasil, são 2.500 agências, está presente em todos os estados, aí com mais de 7 milhões de associados. Então, um movimento que cresceu bastante. E essa oportunidade também da cooperativa, na época, se unir com o Sistema Sicredi, que teve origem no Rio Grande do Sul, foi muito importante porque deu escala e deu oportunidade de crescimento. E quando eu falo crescimento, é o seguinte, né? É atender as pessoas, atender os associados, que é o público-alvo, que são as pessoas. O objetivo da constituição da cooperativa é para fomentar o associado ou as pessoas ligadas à cooperativa. E você que começou dentro do cooperativismo, primeiramente uma cooperativa agrícola e depois
uma cooperativa financeira. Qual que é o impacto do cooperativismo hoje, principalmente nesses lugares onde temos agência? Às vezes lá não tem uma Cevale, como tem aqui, com todo esse potencial para a Palotina, mas tem uma agência do Sicredi, então você levando o cooperativismo, auxiliando. Isso cria um impacto na sociedade, não só no setor agropecuário, né? Subsidiando inúmeros negócios, inúmeros investimentos, mas numa sociedade como um todo. Isso é fantástico. O cooperativismo tem um papel, e o cooperativismo de crédito, principalmente, né? O cooperativismo do agronegócio, nem se fala, diversificação da atividade, depois a gente pode até falar sobre isso. Mas quando a gente fala do cooperativismo de crédito, tem um papel importante. Tem 200 municípios no Brasil que só tem agência do Sicredi. E isso é importante, Lucas, pelo seguinte fato: aquelas comunidades, né, por maiores ou menores que sejam, se não tiver a presença de uma instituição financeira, e hoje todos nós dependemos de uma instituição financeira para fazer a movimentação, uma pequena cidade, que lá seus 2, 3 mil habitantes, pequeno município, quem que é o maior empregador? O maior empregador é o governo, né? O governo municipal através dos servidores públicos, que geram emprego, geram essa renda, e depois deve ser os aposentados, né, que são recursos de aposentadoria. Se essas pessoas saírem para fazer a movimentação na cidade vizinha, muitas vezes até a prefeitura tem que disponibilizar um ônibus para levar os aposentados para sacar a aposentadoria, né? As pessoas muitas vezes querem o dinheiro em espécie, né? Mas aí tem aquele detalhe, né? Se você está na cidade vizinha, eu sempre brinco, né? Entra em ação a Jaque, né? Já que eu estou aqui, eu vou comprar no mercado da cidade vizinha, porque lá, de repente, lá na minha cidade não tem isso aí. O que acontece? O cara sai para buscar dinheiro, gera, né, todo um custo para o município e gasta o dinheiro, gera arrecadação para o município vizinho. O município vizinho cresce e aquela comunidade fica cada vez mais carente. Então, com a presença da cooperativa de crédito, que tem esse objetivo de fazer a gestão financeira no local, os recursos ficam no local, ficam depositados na cooperativa. Tem pessoas que são tomadoras de crédito, pessoas que são, ou empresas que são... Tem pessoas que são poupadoras e empresas que são tomadoras de crédito. Esse recurso movimenta a própria economia. Você financia atividades que geram renda, geram emprego, gera renda, tanto na atividade rural quanto na atividade comercial. O comércio aumenta, tem mais gasto no local, então isso gera uma economia fantástica. E na questão da cooperativa estar no local, independente de ser a única instituição financeira ou não, mas a cooperativa tem aquele papel é uma sociedade de pessoas, dos associados. Então, o recurso, nós estamos, por exemplo, em Palotina hoje. Tem as reservas financeiras das pessoas aqui de Palotina, dos agricultores, dos comerciantes. O dinheiro captado aqui em Palotina, ele fica aqui em Palotina, ele é reinvestido aqui. E hoje a gente observa nesse mercado financeiro algumas instituições financeiras e principalmente plataformas de investimento que captam esse recurso e levam para outras regiões. E se não tiver a circulação financeira, não é o dinheiro em espécie, mas se tiver os poupadores e na hora dos tomadores de crédito você não tem esse recurso, não tem quem empresta, a economia local não roda, né? E muitas vezes grandes instituições e principalmente plataformas captam aqui e investem em grandes empresas em outras regiões e que não aqui. E a cooperativa tem um papel fundamental. Então, até tem um estudo, né, pela FIP, né, que a presença de cooperativas de crédito aumenta a renda per capita, né, das pessoas, e cada real que a cooperativa disponibiliza de crédito para seus associados, naquela comunidade que está inserida, gera R$ 2,50 de receita. Então, é um movimento fantástico, é um movimento que ele vem para agregar e principalmente fortalecer o interior, né? Fortalecer para que as pessoas fiquem no interior, não acumulem em grandes centros e, por menor que seja a cidade, possa ter esse fortalecimento da economia local. Não, e
com certeza, o agronegócio também ganha muito com isso, subsidiando novos investimentos, né? Você comentou muito bem, né? Fomentando a diversificação de atividades rurais, que a gente, no oeste do Paraná, isso é fantástico hoje, mas a gente sente falta em outras regiões, do próprio Paraná mesmo, né? Que o produtor, às vezes, ele é muito refém de uma única atividade rural. Sim. Vou dar um exemplo agora, o produtor de grãos, né? Ele tem os seus compromissos, muitas vezes, de financiamentos. O mercado deu uma despencada, mas ele tem que honrar o compromisso, então ele acaba trabalhando uma margem que ele não gostaria, tendo que realizar essa venda, muitas vezes forçado, porque ele se perdeu ali. A diversificação vem um pouco para facilitar isso, né? Injetar mais dinheiro com recorrência no caixa. Essa sua abordagem ela é interessante, que são 2 pontos, né? O primeiro que você comentou, né, do quanto é importante isso, né, o quanto que é importante a cooperativa fazer o financiamento para atividades no local. Nós temos aqui na região e eu acredito que de 97 para cá foi a grande mudança econômica, né, através da avicultura, o projeto avícola da Cevale, né, foi um momento histórico, uma virada histórica na economia local, da própria diversificação. Mas, enfim, o que eu quero comentar é o seguinte, só para você ter ideia do que agrega isso. Nós temos na cooperativa, hoje, em torno de 1.200, 1.300 aviários financiados, né, que o Sicredi financiou. Aqui para a Cevale, na região de Umuarama para Verama, que agora é a Levo, né, a Plusval, né, que a Cevale também tem parceria, mas tanto isso na região de Ubiratã, com a Unitar, enfim, a Copacol, lá na região de Goiuerê, em Campo Mourão também, lá com a JBS agora, que na época era Frangobras, enfim. Todo esse movimento aí são mais de 1.000 aviários financiados. Mas fazendo uma conta de 1.000 aviários aí, uma conta redonda, e eu sempre uso esse exemplo, o quanto é importante, o soja e o milho que os frangos consomem nesses aviários, se você fosse fazer a comercialização in natura, vou exportar, vou levar lá para outros estados, enfim, para outras regiões, para ele ser transformado em proteína animal, ficaria na região em torno de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Você vendendo a carne de frango fica 3 bilhões e meio. Então, é mais de 2 bilhões de reais que circulam na região. E antes, esse 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 300 com soja e o milho, fica para o produtor rural, que a automação que precisa também para conduzir a atividade não gera tanto emprego, tanta renda. Esses 3 bilhões e 200 que ficam 3 bilhões e meio que ficam na região, vão para o produtor rural, mas vão para quem? Vão para as pessoas que trabalham na avicultura, vão para o transportador do frango, transportador da ração, vai para o borracheiro, vai para o mecânico, vai para as pessoas que trabalham no abatedor. É mais dinheiro que as pessoas ganham, as pessoas gastam esse dinheiro onde? Gastam esse dinheiro na cidade, no comércio local, no mercado, na loja, usam os serviços locais, são mais pessoas morando aqui. Cada aviário gera em torno de 14 empregos, não direto dentro do aviário, mas se você pegar o granjeiro que cuida do aviário, o pessoal que trabalha no abatedor, o pessoal que transporta, né, o frango, a ração, enfim, as pessoas que prestam serviço aí para a comunidade, em torno de 14 empregos. Isso gera renda. As pessoas ganham mais, tem mais gente ganhando dinheiro, gasto na cidade, vai precisar mais atendentes no comércio. Já começam alguns serviços que antes não eram prestados na região, passam a ser prestados. Então, isso agrega um valor muito grande, isso agrega um valor fantástico. E o outro ponto entra na segunda parte da sua abordagem, que entra na diversificação da atividade. E nós precisamos, muitas vezes, disso. É lógico que quando nós temos safras boas, com preços bons, né, chegando aí a R$200 o saca da saca da soja, a 70, R$80 a saca de milho, poxa, é uma atividade altamente, vamos dizer assim, rentável, né? Gera um conforto. Então, as pessoas não vão muito atrás, mas muitas vezes a gente se esquece que tem problemas de preço, tem problemas da economia mundial e de oferta e procura desse produto, que o preço pode subir, pode baixar.
tem problema principalmente de estiagem e muitas vezes o fluxo de caixa da propriedade rural acaba sendo comprometido. E aí você entra numa ciranda financeira de juros que acaba não sendo muito interessante. Então, esse cuidado aí o produtor rural tem que ter em mente, né? Por quê? Porque ele tem que... A propriedade rural é uma empresa, né, Lucas? A propriedade rural é uma empresa como qualquer outra empresa. E, como tal, ela tem que estar gerando receita. E, na propriedade rural, eu lembro que, muito tempo atrás, falava isso. Nós somos remunerados no Brasil pela mão de obra, pelo trabalho nosso. Quanto mais eu trabalho, mais eu ganho. Na propriedade rural, e hoje, graças à tecnologia, nós temos uma inovação muito grande que demanda menos mão de obra do que demandava antigamente que nós estávamos aqui. Então, nós estávamos aqui no começo, até a forma de plantio era diferente. Você ia lá para uma e demorava o plantio mais, convencional. Era hoje, muitas vezes, as pessoas, os novos que estão na atividade, não vão nem lembrar disso. Mas eu, quando comecei, era assim, aqui era o plantio convencional. Então, você tinha que lavrar a terra ou passar o subsolador, tinha que gradear, passava o herbicida, tinha que nivelar, né? E era todo um movimento que se fazia, né? Demandava de muito mais tempo. Hoje não, hoje com plantio direto e com o tamanho das máquinas que tem, o tempo de atividade, de trabalho é bem menor. Então, se você puder conciliar isso com outras atividades na propriedade, fazer com que ela gere renda todo dia, que esse fluxo de caixa ele seja constante, a atividade não precisa ser exorbitante de rentabilidade, mas o que vale é o fluxo de caixa, é ter o dinheiro circulando sempre. Na atividade rural, você tem o dinheiro entrando 2 vezes por ano, quando você colhe o soja ou quando você colhe o milho. Antigamente era quando você colhia o soja ou o milho ou quando colhia o trigo, né? Hoje não, quando colhe o soja e quando colhe o milho. Então, é de tempo em tempo. E muitas vezes, a hora que você precisa vender não é o melhor momento. Por quê? Porque os compradores finais, eles sabem, poxa, o pessoal não vendeu antecipado, está precisando vender agora, eu vou pagar menos, enfim. Tem essas condições todas de mercado que muitas vezes não são favoráveis e você precisa disponibilizar. Se você tiver outra atividade, você pode cumprir seus compromissos com a receita dessa outra atividade e deixar para fazer a comercialização da sua safra agrícola, vamos dizer assim, no melhor momento. Então, a diversificação ela é interessante. O pessoal fala, não, mas isso é mão de obra, não tem gente para trabalhar. Poxa, é uma empresa, você tem que fazer a gestão da tua propriedade rural como uma empresa, ter pessoas, né, ter toda essa gestão empresarial também. Então, isso evolui, vamos dizer assim, acredito eu que está evoluindo bastante. Nós temos muitos exemplos aqui em Palotina mesmo de propriedades diversificadas que as pessoas estão com esse viés de empresa mesmo e fazendo a diferença. Então, é importante isso. E cada vez mais, né, Lucas, a gestão do empreendimento, né? Hoje o grande problema é o seguinte, e quem não se atentar para isso vai sempre gerar uma dificuldade, não vai saber se está ganhando, se está perdendo dinheiro com isso. Né? Eu sempre comento, né, as pessoas misturam o caixa. Qual que é o grande problema do comerciante hoje? É a gestão. Ele mistura o caixa da loja dele, ou do bar dele, ou de, enfim, qualquer coisa, com o bolso, com o caixa familiar. E aí a atividade não dá resultado. Agora, é a atividade que não dá resultado ou é o gasto familiar que ele está tendo uma retirada muito grande dentro daquilo que é possível na atividade que ele tem? No comércio, na empresa dele, por mais diferente que seja o setor da atividade dele, e não é diferente da propriedade rural. O pessoal falava, não, antigamente sobrava muito dinheiro na agricultura, hoje não sobra tanto. Mas não sobra tanto, mas antigamente não tinha a casa com ar-condicionado em cada cômodo, cada um com celular, cada um com carro, cada um com televisor em cada quarto. Antigamente isso não existia.
né? Hoje não, o custo de vida das pessoas é muito alto, então você não pode misturar o custo de vida com a atividade que você está fazendo, ou seja, ela rural, comercial, ou pecuária, ou qualquer atividade. Então, essa gestão é muito importante para você fazer frente a essa diversificação da atividade que você tem na propriedade rural. E sabe o que a gente vê muito? Assim, tem o produtor que ele acha que faz uma gestão de custo, então ele faz orçamento na cidade inteira, até do parafuso ele orçou, mas daí, como ele não faz a gestão do fluxo de caixa, aí ele arrebenta com os compromissos no momento inadequado e ele tem que vender num momento difícil, ou seja, a margem diminui igual, né? Então, primeiro ali. Tem o outro que só faz a gestão por fluxo de caixa, só as entradas e a saída, ele vê o saldo e para ele esse ano está melhor do que o ano passado. É verdade. Mas não quer dizer que tá bom. Ele não olhou a margem de lucro da soja, do milho, da avicultura. Ele olhou só o fluxo de caixa. E a gente está encontrando ainda alguns que fazem a gestão pelo extrato. Entendeu? Pelo extrato bancário, sabe? Porque tem algumas projeções de saída, tem algumas entradas, débito e crédito, misturando o negócio com família e tudo junto. E esse é mais difícil até para conversar, né? Porque até você convencer. Aí, nesses 3 formatos, nós temos o cara que já consegue conciliando os dois. Mas daí já no caderno ficou difícil. Eles até tentam no Excel, né? Mas eu gosto do Excel, mas é difícil trabalhar no Excel, né? E se eu passar o Excel para você, você não vai entender. É o meu Excel, né? Então, assim, tem essa conciliação. Mas tem um terceiro ponto que é importante, que a gente sempre fala, né? A gente está 30% do PIB, né? O agro leva o Brasil nas costas. E o patrimônio do produtor? A gente está avaliando o balanço patrimonial disso, o crescimento disso ao longo dos anos, né? Porque a gente desconsidera muitas vezes uma depreciação. Você está com aviários novos. Você imagina que em algum momento você vai ter essa depreciação chegando. Essa depreciação, ela não tem uma data, né? Manutenção, tudo isso aí tem que... Mas ela tem um prazo lá na frente, né? Então, assim... Qualquer atividade, né? Qualquer atividade você tem. Então, tá ficando complexo. Antigamente, os valores eram menores, né, Jaime? As pessoas não olham... Eu percebo... Né, tem um comentário aqui. Muitas vezes, quando você está lá na atividade agrícola... Daí tudo bem, eu estou na atividade agrícola, eu planto soja, planto milho, daqui a pouquinho apareceu uma oportunidade e vou comprar a terra do vizinho. Né? Ultimamente não tem acontecido tanto isso, né? Porque as pessoas o preço e as pessoas não estão vendendo, mas é muito isso. Só que a terra hoje, lógico, ela valoriza, ela tem todo esse movimento aí de agregar valor, né? Antigamente se comercializava as áreas aqui por 500 sacas alqueire, 1.000 sacas, hoje está em 4.000, então, em torno disso, 3.500, 4.000, dependendo da região, até mais, um pouco menos, aqui na região. Mas é um empreendimento que ele não se paga. Quer dizer, ele se paga, ele demora uns 30 anos para se pagar ou mais. Pensando em safras normais, né? Pensando em safras normais. Daí, quando ele vai para a diversificação, o que ele faz? Não, ele quer diversificar ou colocar um aviário, fazer piscicultura ou suinocultura, ele vai captar esse recurso. Para comprar a terra, você tem que pagar à vista ou no máximo em 2 anos. Para fazer esse investimento, ele não precisa, ele capta o recurso do BNDES e paga em 10 anos. Daí ele fala, não, mas isso aí não vai se pagar em 10 anos. Vai levar 11, 12, então não é interessante fazer um negócio. Espera lá, o que não é interessante você fazer? Ou comprar a terra, ou fazer esse negócio que vai aumentar a renda em valores, em quantidades bem maiores. Não, a terra vai levar 30 anos para pagar. Um aviário, por exemplo, leva 10, 11 anos para se pagar. Ele acha que o aviário não se paga, mas a terra se paga. Então, isso aí também tem que começar a ser melhor interpretado pelo produtor rural nesses momentos que muitas vezes é um desencontro de contas, né? E criou-se uma cultura aqui o aviário acaba não se pagando nos 10 anos por causa do financiamento, mas ele não tirou um tostão do bolso, quer dizer, vai tirar uns 10% São coisas diferentes, do empreendimento. Né? O retorno do investimento e o prazo do financiamento. Uma coisa, não quer dizer que o retorno vai dar nos 10 anos, porque o investimento no aviário é 20 anos, 30 anos. É verdade, ele vai ter mais 20 anos lá de receita, depois que ele vai comprar com aquela receita mais terra do que ele comprou naquele momento lá. Sim, então, sim. Esse é um ponto interessante de levarmos em consideração. Então, poxa, muitas vezes tem uma reserva, vou fazer isso. Procure, antes de comprar uma terra do vizinho, ver essa possibilidade. Tem uns que vão falar, mas isso é incômodo, porque hoje não tem pessoas para trabalhar, enfim.
gente, em qualquer atividade, né? Na empresa de vocês aqui, no Sicredi, não é diferente. Pessoas sempre é difícil de você encontrar pessoas, mas tem pessoas sim. A gente não pode levar por esse lado que não tem pessoa para trabalhar. Tem, você encontra. E aí é o seguinte, são essas parcerias boas que você faz na propriedade rural para que as pessoas que estão lá conduzindo isso se sintam valorizadas também e possam ter o ganha-ganha aí nesse movimento todo que você consegue. Exatamente, todo mundo tende a ganhar. E o produtor, por mais que ele olhe com investimento com receio, voltamos lá, né? Essa entrada recorrente no caixa a cada 60 dias ali que vem do frango ajuda ele a comercializar melhor lá na soja e no final do dia o patrimônio continua crescendo. E ele está toda hora envolvido com alguma coisa. Ele está fazendo alguma coisa, ele está trabalhando. Ele não está olhando para o céu para ver se chove ou não chove. Não está reclamando, hoje não está chovendo. Será que amanhã vai gear? Aquele estresse contínuo que tem por essa dificuldade. Poxa, eu não posso perder uma safra aqui, não pode acontecer nada de errado, senão eu vou ter problema. E com a diversificação, não, pelo menos você está, vamos dizer assim, se preocupando com outras coisas, né? E não só com as coisas ruins que possam vir a acontecer, que geram um estresse danado. E agora, a gente comentou dos aviários, né? E você, novamente, é um jovem empresário rural, dá para se dizer assim? Sim, careca, mas jovem empresário rural. Porque recentemente principalmente, né? Na avicultura, né? Porque na agricultura já tem... A família dá conta. Isso. Então, assim, e na avicultura, uma experiência aí de um ano, um pouco mais de um ano, que você fez um investimento. Qual que é a sua visão sobre isso hoje? Pois é, o que eu tava pensando, Lucas, na época lá? Pô, eu tô na atividade rural e da atividade rural a família conduz lá, meu irmão, o Ney, enfim, o Selmar. E daí por quê? Porque, vamos dizer assim, quando você vai para esses desafios também que foi de Sicredi, de Cevale, Sicredi, você se dedica para isso, você acaba deixando sua atividade meio de lado, né? E como a gente aproveitou muitas dessas oportunidades de ir para São Paulo, enfim, o meu tempo era muito consumido com isso. Então, eu sempre falava, poxa, mas a avicultura, de repente, mas nunca sobrava tempo. Com a pandemia, sobrou esse tempo, né? De você parar, sentar, ficar mais em casa, analisando, enfim, vendo o que eu posso fazer, para amanhã, para o futuro, o que eu posso fazer. E aí foi que eu entrei na avicultura, construindo lá quatro aviários, fazendo um projeto bacana lá, né? E falei, vamos entrar na avicultura. E também, né, nessa entrada na avicultura, com tudo que se pode ter aí de tecnologia para facilitar e para gerar renda, né? Então, na avicultura, efetivamente, é uma atividade nova, né? Nós fechamos agora que está no 7º lote, né? Fechou o primeiro ano de atividade, o primeiro alojamento foi, se não me engano, em junho do ano passado, né? Então, tá nesse movimento aí. Então, é uma atividade interessante, uma atividade que ela, lógico, ela demanda de uma atenção especial. Eu não consigo fazer isso, né, no dia a dia, estar administrando. Tem o granjeiro que toca, mas, paralelamente, a gente implantou sistemas, né, de acompanhamento que você pode, mesmo à distância, você está acompanhando o que está acontecendo. Online, como é que está o consumo, como é que está a de ração, como é que está o consumo de gás, como é que está o consumo de energia, como é que está a mortalidade, como é que está o ganho de peso. Isso é interessante, porque mesmo não estando presente, você acompanha e você consegue ter uma ação caso hajam sinais aí de alguma da curva se desvirtuar e da anomalia sair fora da normalidade. Então, é interessante, é uma atividade que, é lógico, ela vai lá, ela gera esse período aí de viabilidade do empreendimento, mas é um recurso que a gente acaba entrando sem precisar ter outro recurso para isso. O próprio financiamento acaba se pagando. Então, é uma atividade que é interessante, estamos satisfeitos, vamos dizer assim, com o resultado que vem se obtendo, números muito, muito bons, né? Até porque é um projeto
em tamanho de aviário inovador, né? Qual que é o tamanho do aviário? 180 por 18, mas essa semana eu já vi que foram implantados aviários de 204 metros. Já está ficando para trás, já estão ficando para trás. A tecnologia vai evoluindo, vai avançando, né? Quantos Mas frango por lote está alojando lá? tá com 45 mil. Então, ao todo, são 180 mil frangos, né? Cada lote aí. Mas é aquela situação. Por que eu me baseei nisso também, né? De fazer esse empreendimento? Falei, poxa, tem, lógico, quando começou, e eu estava junto naquele momento, em 97, no início das atividades, muitas pessoas entraram por entrar. Eu acompanhei esse movimento, está na região de Campo Mourão também, onde lá a forma de integração feito na época foi diferente. Construíram condomínios, pegaram empresários da cidade, profissionais liberais, médicos, advogados, e construíram um condomínio. Essas pessoas constroem o condomínio, têm um financiamento para pagar, né? E eles acreditam que vão ter retirada constante. Acabou não dando certo. E, da mesma forma, aqui na região, no começo, alguns produtores, alguns avicultores se adaptaram, outros não se adaptaram. Mas o que eu tenho observado? Que aqueles que deu certo, que se adaptaram, eles fizeram mais. Uhum. Então, se estão fazendo mais, é porque a atividade não é ruim, né? Então, tem esse lado aí agora. Nem todo mundo vai fazer avicultura, nem todo mundo vai ser produtor rural, nem todo mundo vai ser dono de uma loja de modas, nem todo mundo vai ser dono de restaurante. Tem as pessoas que vão se adaptar, tem as atividades que se adaptam. Então, falei, poxa, é uma atividade interessante. Por quê? Porque em 10 anos, praticamente, dá viabilidade, né? Pelos custos da época dava viabilidade, está se mostrando dessa forma, e depois eu vou ter lá os 15, 20 anos que eu vou ter receita disso. Sim. Né? Que acaba sendo, lógico, você vai ter que fazer a manutenção, e essas estruturas que são construídas da forma que são construídas, é para durar a vida toda não, né? Mas é para durar aí bem seus 40, 50 anos sem muito problema aí, né? Pela robustez que são feitos esses aviários. Você vai trocar equipamento, alguma coisa, mas isso aí você tem uma estrutura para longo tempo. Então, acaba também para a pessoa sendo uma aposentadoria no futuro, né? Sendo uma aposentadoria no seguinte sentido, numa receita que você possa ter constantemente. E cada 60 dias está entrando esse dinheirinho aí que agrega também na atividade agrícola que você tem na propriedade. Não, com certeza. O produtor ele consegue aproveitar melhor todo o espaço ali que ele tem, né? Sem considerar o ganho com fertilizantes, né? Também. Tem a cama ali que dá para reaproveitar. E você falou de utilizar o sensoramento e tudo mais. O granjeiro olha os números também? Ele olha. Nossa, ele fica acompanhando isso direto, né? Porque é ele que tem que estar observando isso aí. Né? É ele que abastece algumas informações, é o granjeiro que abastece, né? Principalmente mortalidade, né? Sim. Ainda não conseguiram desenvolver o mecanismo aí, hoje morreu tantos e tal, mas ele abastece, mas ele está olhando constantemente. Isso é bom, né? Até para a gente comprovar, né, aquilo que acontece no dia a dia no aviário com aquilo que vem de extrato no final desse lote, desse acompanhamento, né, o consumo de ração. É o silo pesado, está lá o peso online do silo. Ele vai ligar para a fábrica de ração, eu tenho tantos quilos aqui, eu preciso em tantas horas, eu preciso de ração. E agora está compartilhando isso também, né, esses dados que tem lá da granja com a própria fábrica de ração. Isso aí ajuda muito na logística, né, dessas informações, porque se você não tiver isso aí, você tem um risco muito grande de ficar lá 2, 3, 4, 5 horas sem ração. Poxa, aí queira ou não queira, no final isso complica, dá uma diferença. É centavos, mas multiplicado aí pela quantidade de aves, acaba dando um valor significativo. Tanto para o granjeiro, quanto para a integradora. No caso certeza. Aqui, a Cevale, né? Que ela acaba tendo um melhor controle disso. Não, e a própria logística do veterinário, né? Do extensionista que está de olho em cima ali. Assim. Inclusive, o extensionista olha esses dados, né? Ele olha esse dado aí. Para ele é uma forma de acompanhamento. Ele sabe, poxa, hoje lá na granja, no aviário tal, deu uma mortalidade além daquilo que a gente está estimando. Vou lá ver o que está acontecendo.
Ele não precisa esperar a próxima visita dele daqui Programada, 7 dias para ver o que está acontecendo. Ele mesmo tem essas iniciativas e é muito bom isso aí. É muito bom para ter... Faz um benchmark, né? Ele começa a olhar você, ele tem outros produtores que ele acompanha também monitorados, e ele começa a olhar, putz, aqui tivemos uma interferência, mudamos a formulação da ração. É isso aí. Olha o impacto que deu já 2 dias depois. Sem isso, E acontece muito percebe, isso, né? Acontece muito isso. Alguma matéria-prima utilizada, a origem de um milho, a origem de um... Estou aqui, né, imaginando, né? Mas qualquer detalhe eles conseguem ver online. Falou, pô, aqui deu dificuldade. Aqui. E depois ele tem todo o histórico, né? Até para acompanhar. Olha, no final, não, esse lote não deu porque aconteceu isso, ó, foi a ração, ou foi a própria origem do pintainho lá, enfim, dá um acompanhamento. Sabe que ninguém quer custo e ninguém quer culpa, né? E quando você está tudo monitorado, você tem para onde buscar essa informação. Esse dia foram entregar a ração lá na granja lá e o raçoeiro jogou no chão a parte, né? Agora, quanto que foi isso aqui, né? Aí já olhamos o peso do silo, quanto que tinha entrado, olhamos o peso da nota, desconta aqui, 1.100 quilos, foi pro chão. Agora a cooperativa tem que arcar com isso daqui. Não tem aquela, eu acho, eu vi, né? Isso é bacana, essa... Acaba com esse ponto subjetivo. Hoje é muito simples fazer o manejo e a gestão de uma granja como esta, pois está tudo integrado em sensores totalmente sem fios, como este aqui. São sensores para medir a ambiência, temperatura da cama, balança de frangos, balança dos silos, tudo conectado, onde você consegue medir o desempenho, conversão em tempo real. É bastante coisa, né? Calma, solicite uma demonstração e você verá como é simples melhorar a sua eficiência produtiva, melhorar a sua lucratividade e ser um produtor destaque na sua região. E agora a gente vem entrando numa nova fase no agronegócio, principalmente aqui no Oeste, que é o peixe, né? A piscicultura. Qual que é a visão dos produtores por isso? Que também tem, tudo tem a sua resistência natural, né, gente? Na avicultura sempre teve uma certa resistência no começo, com muitos produtores. Até hoje muitos não querem entrar. Depois viu-se que era um bom negócio. Aí tem a questão tecnológica, que muitos têm uma resistência, mas o mercado está crescendo. Agora nós estamos indo para a piscicultura. Palotina é forte, Cafelândia é forte, né? Marechal também, Toledo ali como um todo estão crescendo. Mas o potencial é gigante, né? O potencial é gigante. No Brasil, o potencial é gigante, né? De termos de piscicultura. Aqui, uma pena que, vamos dizer assim, a piscicultura ainda, em termos de tecnologia, em termos de conhecimento da atividade, ainda é muito incipiente, né? Uma avicultura hoje está mais avançada, uma bovinocultura de leite está mais avançada, a suinocultura está mais avançada, e a piscicultura está caminhando, né? O pessoal está construindo isso, né? Então, mas eu acredito que é altamente viável também, né? Eu tenho amigos, pessoas conhecidas que estão na atividade. Uma coisa que talvez a gente tenha uma certa dificuldade aqui na região é em função de questões ambientais. É água para isso, né? É inverno e água para isso, né? Se nós pegarmos aqui em Palotina mesmo, tem, lógico, logo aí tem o Piquiri, que tem água abundante e dá para fazer, né? Através desse recalque, né? Desse bombeamento da água e tal. Mas tem regiões que, nesses rios menores, Rio Azul, Camilo, enfim, esses rios aí já não tem mais como pegar água desses rios. Então, acaba sendo um pouco limitado no crescimento, no desenvolvimento desse sentido. Mas daqui a pouquinho tem aí os tanque-rede, né? Tem todo esse movimento aí que possa acontecer. Há uns dias atrás também eu estava na região de Pernambuco, lá do Vale de São Francisco, né? Lá em Petrolina, e está começando também, né? Esse movimento, tanques e redes, enfim. A piscicultura tem vamos dizer assim, tem um potencial, e até pela própria qualidade da carne, né? Uma carne indicada, aí uma fonte de proteína indicada como favorável, né? Para a saúde, sim, enfim, que vem aumentando bastante. Da mesma forma que é o frango, né? O peixe, enfim. Tem potencial de crescimento. É alto, por isso que o produtor tem esse receio. Isso, né? O investimento é alto e muitas vezes você não consegue ver o que está acontecendo embaixo da água, né? É diferente da avicultura, né? A avicultura você está vendo, né? Está lá monitorado por câmeras,
Você vê toda hora, a todo momento, como é que está. Qualquer coisa que acontece no aviário, você está vendo. Na piscicultura é diferente, né? No aviário nós não precisamos nem pesar, né? O peso o próprio automático. frango vai lá, vai na balança, a gente tem esse peso automático aí online. Na piscicultura não, você tem que ir lá fazer Tá começando a pesca a aí para vir bastante coisa nova agora. tem. A tecnologia aumenta cada vez mais, né? As pessoas que eu conheço que estão na piscicultura estão contentes, né? É um negócio que você aprende junto, cresce junto, né? Eu sei que o pessoal que inventa os sensores lá, eles estão com oxigenação, temperatura, tudo já automático, sem fio. Mas isso daí já tinha no mercado. O que faz agora? O atuador, o aerador tem muito por timer, né? Poxa, mas por timer está gastando luz talvez em momentos que não tem necessidade. Então, vamos fazer de acordo com a necessidade do peixe. Tem o peso dos silos, você tem temperatura e oxigenação, você faz o cálculo, é um algoritmo, entendeu? É verdade. Você só ativa a hora que precisa. Tem muita questão, né? Em toda atividade, o grande cuidado, né? A tecnologia, ela vem sempre para você reduzir custos, né? Você ter um controle nesse sentido. Quanto que eu vou reduzir de custo na avicultura, por exemplo, com o aquecimento, né? O grande custo é aquecimento. O que eu preciso fazer para que tem de tecnologia para reduzir? Na piscicultura, da mesma forma, né? Quanto que eu vou reduzir de energia elétrica? Então, a parte de energia elétrica, em todas as atividades, acaba sendo um custo alto. Por outro lado, nós temos também, né, a energia fotovoltaica que vem e está suprindo bastante isso. Então, muitas propriedades, né, investiram nesse sentido. E uma coisa interessante, né, quando a gente fala nessa redução de custos, né, e a energia fotovoltaica para suprir isso. O projeto ele viabiliza num período, mas principalmente é o seguinte, não sei se observaram, mas nesses últimos tempos aí nós tivemos a faixa vermelha, né? E custo? O custo subiria muito. Então, olha quanto de economia tem. Por que isso? Porque o que foi construído de pequenas usinas, ou em cima da casa, ou em cima do barracão, ou enfim, o que foi construído de usinas fotovoltaicas, usinas, enfim, é mais uma Itaipu que foi construída nesse período. Exato. Se nós não tivéssemos isso aí, o preço que nós pagaríamos na energia hoje seria mirabolante, né? A demanda seria muito maior. A demanda continua a mesma, isso, né? Porque só que você não tem menor geração. Oferta, menos você oferta. não tem geração de energia. O que você vai fazer para as pessoas consumirem menos? Mexer no órgão mais sensível do corpo humano, que é o bolso, aumentar o preço. Exato. E aí, aumentando o preço, poxa, como é que fica, né? Porque você aumenta o preço para eu não gastar em casa, mas eu aumento o preço também, quando aumenta o preço, para a atividade industrial, da atividade produtiva, e aí as coisas começam a ficar complicadas. Então, esse fator é um fator interessante que vem como uma tecnologia para suprir essas diferenças aí. Legal que você falou do solar e a gente estava falando de investimento e você é um avicultor. Qual que é a sua visão? Como que você pensa o negócio quando a gente falou do tempo do financiamento e o tempo de retorno? Como que você pensa, avalia isso pensando no retorno desse investimento, né? Porque é um negócio, é um investimento, é da área hoje de investimentos e como que é pensado? Porque o produtor muitas vezes ele está mesmo olhando para esse financiamento, mas como que nós, como empresários, podemos olhar diferente o produtor agora? Vamos falar direto com o produtor, tá? Sim. Porque ele tem uma visão que não é que ela está errada, mas foi aprendido assim. Né? E hoje, quando a gente olha para um negócio, é diferente aquela visão. Não faz ela tanto sentido nessa conta. Como que a gente conseguiria... Você que vem dos dois lados, né? Nasceu no agro, foi para o corporativo, para o empresarial, mas está no agro. Sim. É que, na realidade, toda uma questão de como você viabiliza isso, né? Como você começou e como isso foi qual que é a cultura, né, que as pessoas vêm desenvolvendo ao longo do tempo em relação a isso. Eu lembro quando estava na Cevale, logo no começo, nós buscávamos lá financiamento com condições e a atividade rural sempre teve aquela questão, não, nós precisamos ter juros subsidiados para viabilizar.
Então, isso é uma cultura que vem ao longo do tempo. E sempre foi vendido, não, o projeto você paga. Em 10 anos de financiamento, ele se paga. Você não vai precisar, a não ser que você tenha que fazer uma rede ou fazer um poço artesiano, enfim, alguma coisa. O restante, o projeto se paga. Então, isso ficou embutido na cabeça das pessoas. Só que se você for olhar disso de uma forma empresarial, não é bem assim, né? Por quê? Porque muitas vezes entravam pessoas na atividade que não tinham, queriam fazer aquilo lá e só tinham aquilo para fazer. Então, você precisava viabilizar. Agora, a gente está falando de empresa rural, né? Do olhar empresarial. E todas essas atividades nós temos que entrar olhando de um lado empresarial. Nós estamos falando aqui daquele produtor que muitas vezes está reclamando porque o preço da soja é isso, que está baixo, que baixou bastante, teve uma época que esteve melhor, ou que deu 2 frustrações. Se pegar no Rio Grande do Sul, aqui nós estamos até melhor que eles, porque no Rio Grande do Sul deu 3 frustrações, 3 anos consecutivos, né? Pior ainda. Mas, enfim, para essas propriedades, como que nós vamos fazer esse entendimento? Então, é a forma de interpretação. E cabe a nós, né, também que estamos nesse meio, nessa atividade, mostrarmos para esse produtor rural o quanto é interessante ele olhar de uma forma diferente. Entra na mesma situação da comercialização do produto. Né? Nós criamos uma cultura na comercialização do produto ao longo dos tempos, que se eu fizer um contrato e o preço tiver maior lá na hora da venda, eu perdi dinheiro. E se o preço tiver maior na hora da venda, eu fiz um contrato de 20% da produção, eu ganhei nos 80%. Então, o produtor fica contente se ele vendeu soja a 170 no contrato e na hora da comercialização estava a 130, mas ele vendeu 20% da produção. Uhum. Ele perdeu nos 80, ele perdeu bem mais do que ele ganhou. Então, é essa forma de interpretação que nós precisamos, né? Estar trabalhando mais e trabalhando diferente. Há a questão do contrato. Né? A questão do contrato, lógico. Esse último ano, as pessoas ficaram... Né? Assim, pô, cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça, né? As pessoas ficaram meio assim, por quê? Porque no ano passado nós não colhemos nada. Uhum. Como é que eu vou fazer um contrato aqui se esse ano acontece de novo? E tinha algumas previsões nesse sentido. Salvo algumas regiões, aqui mais para o oeste do estado, de Assis, aqui Palotina, para o lado de Terra Roxa, Guaíra, o restante da região aqui no Paraná foi uma super safra. Né? E só que é o seguinte, é uma super safra, com pouco contrato feito antecipadamente, né? As pessoas sabem, o produtor vai ter que pagar o custeio está vencendo, vai ter que pagar o financiamento, enfim, então essa linha aí, os preços têm uma retraída, isso é histórico, né? Não é desse ano. Então, na questão dos investimentos, para diversificação também nós precisamos fazer isso aí. Se você vai comprar uma colheitadeira, você vai financiar uma colheitadeira, você tem os mesmos 10 anos para pagar essa colheitadeira. Se você não tiver uma área significativa e você não for colher para fora, você vai fazer só a sua propriedade, essa colheitadeira não se paga nunca. É melhor você contratar o serviço de colheita do que financiar essa colheitadeira. Sim, com certeza. Mas para a colheitadeira, hoje, muitos produtores rurais têm uma visão sobre a viabilidade do negócio diferente do que uma avicultura, do que uma piscicultura, do que uma atividade para diversificar a produção rural. Motivos a gente encontra para viabilizar, né? Claro. Então, menos, às vezes não é o financeiro, mas encontra outros motivos. É verdade. Não. Show de bola. E agora a região ainda com firmeza abrindo da minha batedora, o suinocultura vai aumentando, né? O suinocultor que ele vem de oscilações mais recorrentes, né? Tem ano que dá bom, tem ano que não dá bom. Isso é qualquer atividade. Qualquer negócio, né? E agora com o milho em queda, o produtor de grão sofre, mas o suíno ganha. Agora aquela história, né, Lucas? Nem todo mundo vai para a avicultura, nem todo mundo vai para a piscicultura. Vão algumas pessoas. Né? E qualquer atividade é assim. Se todo mundo for para o mesmo lado... Fica ruim, né? Não tem... Vai todo mundo produzir a mesma coisa? Não. Isso aí são pessoas que vão se adaptar àquela atividade. São visões que tem. O que nós temos que despertar nas pessoas é se preocuparem com isso. De fazerem uma atividade diferente, de buscarem isso, de fazerem uma análise, né, nos momentos bons, nos momentos ruins. E, normalmente, quando a condição está boa, que os valores estão bons da produção rural, é hora de pensar em outra coisa. Mas, normalmente, quando a coisa está boa, os preços estão bons, nós não pensamos naquele momento ruim.
Nós pensamos sempre, pois, daqui para frente vai ser sempre assim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou comprar uma colheitadeira nova, eu vou comprar uma caminhoneta nova, Quando eu sobra vou muito... fazer uma casa nova, e a pessoa não se preocupa com aqueles momentos de dificuldade. Ó, eu tô com 61 anos de idade, nós estamos aqui desde 71 em Palotina. Sempre houveram esses momentos de alta e baixa, momentos positivos e momentos negativos. Então, é o cuidado que nós temos que... E daqui para frente vai ser sempre assim também, porque tem um mercado por trás disso. A economia é movimentada pelo mercado, né? Então, esse é o cuidado que nós temos que ter, a oferta e procura. O ano passado, nós tivemos uma condição melhor, né? Viemos de uma pandemia, eu acredito que não é tanto fruto da pandemia, essa questão de preços, eu vejo muito isso em função da guerra, né? Que mudou muito essa questão do transporte, né? Das entregas, a guerra da Rússia e Ucrânia aí deu um período que não se conseguia transportar nada, os preços subiram, petróleo, enfim, uma série de coisas, que voltou uma normalidade, né? O transporte marítimo voltou a ser normal, mas numa época o pessoal tinha medo de andar por esses mares aí, né? Para fazer o transporte. Então, tinha muito problema. E isso aí levou os preços lá para cima, né? Numa condição. E nós vamos dizer assim, muitas vezes falam, pô, o soja vai ser desse patamar para cima, vai ser 170, 180, 200 para cima. Que dificilmente vai acontecer tão brevemente. Então, é os cuidados que nós temos que ter. E a gente falando, né, de preço de soja, e na outra ponta tem o risco, né? Você falou dos custos. Uma coisa era o custo quando a soja estava R$80. Era um custo 50%. Outra coisa é o custo da soja R$160, que é o mais caro da história, essa última safra que foi plantada. Então, o risco dele subiu lá em cima agora. É dobrado, né? Normalmente, o preço está bom, né? As pessoas aumentam o custo do fertilizante, o pessoal aproveita. Sim, né? sim. O pessoal aproveita. Vai pela soja, aumenta tudo. Ah, o soja baixou? Só que é o seguinte, né? Tem gente que já comprou o produto para a próxima safra de soja o ano passado. Final do ano passado, começo desse ano, né? Com uma condição diferente, né? A próxima safra também vai ter um custo. Quem está comprando agora, de repente, está comprando numa condição melhor. Mas essa safra que nós colhemos esse ano e essa safra de milho que estamos colhendo agora, tem um custo de produção muito alto. Em função do quê? De preços anteriores. Então, são situações aí que... O produtor vai aprendendo com o negócio. Não tem jeito, é sempre essa Faz luta, parte. Né? Nunca foi tão fácil você fazer a gestão da sua propriedade rural. Inúmeros produtores familiares vêm adquirindo o e-produtor para organizar a questão financeira, fiscal, administrativa, emitir notas, ter uma previsão de um fluxo de caixa para o futuro, onde está lá os financiamentos, as contas a pagar, as contas que você tem para receber. Será que vai ter dinheiro até final do ano? Como que você está olhando isso? Como que você está medindo a lucratividade da sua lavoura? Solicite uma demonstração hoje mesmo, é gratuita. Agora, quase fechando nossa conversa aqui, uma curiosidade. Qual foi o melhor preço que você tirou cabeça frango, sabe? 2,20. 2,20? Alojado bem, né? Não é alojado com baixa densidade, né? Não, alojado bem. Alojado bem. 45 mil aves. 45 mil 46 mil a loja. 45 mil aves. 46 mil a loja. Não, show. Tá alojando. 2,20, se não me engano, 2,20 num lote lá. Ficou show de bola. Não, show, parabéns. A média, né, desse ano se não me engano, a média desse ano está em 1,96, algo assim. Uma experiência que você tem diferente lá também, que agora que eu lembrei, e alguns produtores sempre nos perguntam, água. Você tem caixa d'água enterradas, correto? Nós fizemos cisterna. Cisterna, né? Cisterna. Como que é o processo? Funciona bem? Fantástico. Fantástico. Qual que é uma preocupação? Qualquer uma preocupação, até falando com o Jackson, né? O Jackson falei, Jackson, essa água aí, essas caixas externas aí no verão, essa água vai fervendo pro frango, né? Ele falou, pois é, um negócio que eu tenho pensado bastante aí. E eu falei, pô, Jackson, eu tô pensando em enterrar essa água, né? Fazer uma cisterna, porque sai do poço, vai para a caixa, temperatura
continua lá 24, 23, 24 graus, 25 graus por aí, né? Falei, vamos fazer isso aí. Falei, então, meu filho, vamos atrás aí, né? Com bombas, funciona fantasticamente. Foi um projeto bem bacana, funciona bem. A única diferença é que a água não chega no bico do frango lá, na temperatura do subsolo. Por quê? Porque aquela do nípel lá, né? O cano, ele vai ter a temperatura ambiente, sim, né? A sim. temperatura do local, né? Mas senão a água chegaria nessa. Mas mesmo assim, a temperatura do ambiente do aviário é bem menor, principalmente no verão, do que aquela água praticamente exato. Não fervendo. Não tem nem comparação. Na granja ali embaixo. Mas muito bom, isso. funcionou muito bem, tá funcionando muito bem. O sistema mesmo, já estamos aí com 6, 7 lote agora, nunca deu problema nenhum, funciona bem interessante. Pergunto porque nós temos uma tela de indicadores lá que se mostra o tempo ideal que você entregou naquela ambiência, na semana 1, no lote inteiro, né? Com as variáveis do ambiente, temperatura de água também, tem sensação térmica, tem vários outros sensores ali. E muitas granjas a gente vem observando que durante manhã e tarde não entrega a temperatura no ambiente adequado, né? Uma temperatura adequada para o bem-estar das aves. E o que isso acontece? O produtor, muitas vezes, ele sabe do problema, mas a gente esquece do impacto, né? Por quê? Porque, como não passa no bolso, é uma receita recorrente que você está perdendo ali. Sim. Porque isso influencia diretamente, né, no resultado e na conversão. Assim. Mas como não passou no bolso, daí a gente só olha para o bolso como investimento lá que vai ter que fazer para organizar uma cisterna, né? Aí tem custo. O detalhe. A cisterna, a construção da cisterna, enfim, ela é menor do que a instalação das caixas então, externas, né? Então, para ver... Fica um pouquinho mais barato. Pouquinha coisa, mas é mais ou menos... Eu já escutei um monte de desculpa, sabe? Ah, mas aí tem que bombear água para cima. Eu falei, então, de outro jeito não tem, né? Aí, mas essa energia você paga. Você paga, essa energia você paga. Porque você está oferecendo com recorrência, né? A vida toda ali, uma água com uma temperatura ideal. E a gente sabe, quem é o produtor sabe o impacto que isso causa na conversão, né? Que vem tendo bons resultados. Eu até ouvia comentários, né? Eu via os comentários o seguinte... Não, o fulano lá teve um lote bom, mas também ele coloca até gelo na água lá para chegar. Ele falou, pô, mas vem cá, colocar gelo na água é uma mão de obra danada, né? Sim. Mas não sei se é verdade ou não, né? Eu falei, não, mas nós vamos, Jackson, vamos enterrar essa água aí eu brinco em enterrar água, né? Vamos fazer uma cisterna e tal. Foi bacana. Foi o primeiro projeto deles e foi bem interessante. O legal é que você é um produtor que a gente escuta às vezes, né? O pessoal o produtor rural que está lá em cima no dia a dia, ele fala assim, se eu não estiver perto, o negócio não funciona, né? Porque o olho do dono que engorda o gado, né? No seu caso, quanto tempo você não vai, às vezes, na granja? Você não vai com uma recorrência, mas o olho do dono também está engordando o frango. Esse lote aqui, eu acabei ainda não, ele está com os seus 35 dias, por aí. Eu não fui lá ainda, né? Hoje eu vou, né? Eu ia hoje de manhã, mas daí eu vim aqui contigo, né? Tá em função de viagens e tal. Mas eu tô todo dia lá, né? Por quê? Porque eu acompanho à distância. Eu estou longe, mas estou próximo, né? Então, tem todo esse cuidado aí que a gente tem. Está lá, né? A gente está observando no dia a dia esse movimento todo. Então, também é o seguinte, né? Você tem que ter pessoas competentes fazendo aquilo que tem que ser feito, né? Ter um cuidado. Essas pessoas têm que estar contentes no que estão fazendo e muitas vezes... esse detalhe, né, é importante, é o ganha-ganha, todo esse movimento aí que são pessoas que vão conduzir as atividades. Se nós olharmos da forma empresarial, nós vamos ter isso. Se nós não olharmos da forma empresarial, muitas vezes a gente olha o bolso, né, e não olha o conjunto da obra, né? Então, nós temos que olhar o conjunto da obra. Perfeito, Jaime. Para a gente finalizar, se você pudesse deixar uma mensagem para o produtor rural hoje, que é um produtor rural que ele tem... Nós estamos num momento de juro mais alto, nós estamos num momento político que talvez não é muito o que o produtor gostaria que tivesse. Nós estamos em momentos que... O Brasil vem passando sempre por mudanças, nós temos questões tecnológicas e o produtor precisa se adaptar, né? Assim, se você, como produtor, um jovem produtor, mas um experiente, né, no meio do agronegócio, no meio do cooperativismo, pudesse deixar a mensagem para esses produtores, que muitos estão buscando uma resposta, buscando aprender também, né? Lucas, a gente sempre trabalha e sempre procurou trabalhar dessa forma com o pensar positivo, né? Nós temos que ter esse olhar positivo das coisas.
independente de política, independente de taxas, de juros, de momento econômico, de uma série de situações, independente de guerra, nós temos que olhar com aspecto positivo. Percalços, dificuldades, coisas vão acontecer. Agora, se a gente tiver um viés negativo no pensamento, as coisas vão acontecer de forma negativa. Nós somos aquilo que nós pensamos. Então, sempre pensar positivamente em relação ao que nós estamos fazendo, às atividades. Por quê? Porque as coisas vão acontecendo da maneira que nós pensamos, né? Então, eu vejo o agronegócio como uma excelente alternativa. Ainda nós temos um potencial muito grande de crescimento. O Brasil é celeiro do mundo. Nós estamos produzindo alimento para 1 bilhão e 200 milhões de habitantes no mundo. E temos potencial para crescer mais. Vamos fazer atividade rural, é essencial. A produção de comidas é essencial e nós precisamos olhar isso como oportunidades. Nós não temos que... mas o preço não está legal. Não está legal, mas vai ficar legal. O juro está um pouquinho alto. Tá e não está. Nós não temos, em nenhuma outra atividade no Brasil, taxas que nós temos na atividade rural. Então, a gente tem que cuidar disso aí. Tem que né, mesmo assim, sendo um pouco alto, é menor do que as outras atividades estão conseguindo recursos. Então, sempre tem que olhar. E quem vai fazer a coisa acontecer, Lucas, somos nós. Exatamente. Não é governo que vai fazer por nós, não são outras pessoas, não são outras empresas que virão fazer. Somos nós que temos que fazer a diferença. Nós que temos que ir atrás de buscar as melhores opções dentro daquilo que nós temos. Agora, se nós nos conformarmos com o pensamento negativo, porque agora mudou o governo, nada vai funcionar... porque agora o preço da soja baixou, já não vale mais a pena plantar. Não, nós temos que fazer o que a gente sabe fazer da melhor maneira possível, cada vez com mais tecnologia, com mais eficiência. Tem gente que planta milho, né? Milho, semente caseira, mas tem gente colhendo 400 e poucos sacos por alqueire, tem gente colhendo 150, né? Então, tem coisas, né, que a gente vai por algum lado que não é interessante. Então, sempre pensar positivo, sempre para frente, sempre bola para frente. Enfrentei dificuldades, né? Deu um problema aqui, destelhou minha casa com o vento. Vamos cobrir a casa e vamos fazer a coisa acontecer. Jaime, o pessoal postou uma foto antes aqui que a gente estava aqui, veio um produtor fazer uma pergunta aqui, que é um anseio de muitos produtores com questão da sucessão familiar. Falou, ele tem 2 filhos advogados que podem tocar como negócio conhecendo o detalhe depois. Como que você leva isso, pensa nisso, eles estão envolvidos, não estão envolvidos, pensando na sucessão familiar? Só para essa pergunta aí, será que não foi alguém lá de casa? Que eu também tenho 2 filhos advogados. Não, para você. É para você. Ele falou, ele tem 2 filhos advogados. Como ele pensa essa questão de tocar o negócio adiante? Sim. Tá. Então são os meus mesmo, né? Então, mas é aquela situação. Uma hora vai, né? Uma hora vem, uma hora conduz. De uma forma empresarial, você consegue fazer isso aí. A hora que está organizado, a pessoa, mesmo com outra atividade, consegue conduzir. Agora, se é eu que estou lá no dia a dia fazendo a coisa acontecer, né? Eu com as mãos no processo, aí é mais difícil. Agora, se você organiza de uma forma empresarial, um dos filhos vão tocar, vão conduzir a atividade e vão fazer. Isso aí Ou, se alguém deles não for fazer, essa propriedade vai continuar produzindo. Um outro vai produzir aí, né? Com números é mais fácil trocar o gestor, né? É mais fácil. Não, tá lá, ó. Hoje, se tiver ou a Gabriela ou o Guilherme para conduzir isso, eles vão fazer tranquilamente, vão estar fazendo. Eles acompanham, eles têm o acesso ao produtor. Tem. Eles estão no dia a dia acompanhando. Sim. Então, mesmo à distância, eles olham, estão lá olhando, acompanhando, tem lá nas câmeras acompanhando o crescimento, o desenvolvimento, os números. De vez em quando eles olham, opa, você viu lá aquele número lá e tal? Por quê? Porque a tecnologia favorece isso. Né? Então, mesmo que você não está na atividade no momento, mas daqui a pouquinho, o agronegócio vai cada vez mais, Lucas, as pessoas estão voltando para o interior. Nós tivemos uma época de uma evasão muito grande. Sim. Né? Mas as pessoas estão voltando. Por quê? Porque antigamente era mico ser produtor rural. Né? Ser filho de produtor rural. E dava mais trabalho. Né? Não, e dava mais trabalho, mas ia na escola, sofria bullying, né? Era bullying, né? É colono, né? Aquela colono. Hoje não, hoje
né? Poxa, hoje o produtor rural... Antigamente, quando eu estava na atividade rural, que eu conduzia mais, colocava a mão na operação lá, o bom era ficar embaixo do caminhão, né? Que tinha sombra, a colheitadeira era uma poeira danada que você, vamos dizer assim, saía, cuspia tijolo no final do dia de tanta poeira que tinha, que não tinha cabine, não tinha nada, era aquele poeirão. Hoje não, hoje é mais vantagem você ficar na colheitadeira e não embaixo do caminhão, né? Esperando a colheita. Por quê? Porque você tem conforto, né? E hoje o valor de uma colheitadeira é um valor maior do que uma Ferrari aí, muitas vezes, né? O valor de uma Ferrari aí, né? Com certeza. De um carro de alto luxo. Então, vamos dizer assim, a tecnologia também está incentivando o jovem a ficar. Então, esse movimento vai acontecer também, as pessoas vão perceberem, poxa, vem cá, eu estou me formando, estou fazendo tal faculdade, eu estou saindo, estou ganhando, né, 2.000, 2.500, 3.000 reais por mês, né? Com curso superior, vai falar, pô, na atividade rural eu vou ganhar bem mais que isso aí, né? Vai ganhar bem mais que isso aí. Então, é o cuidado que tem que ter e esse detalhe. Mas vai acontecendo, com acompanhamentos, com números, com planilhas, da forma empresarial, você consegue esse movimento de sucessão, sim. Com certeza. E hoje tem que ajudar, né? Hoje tem que ajudar. Estamos num outro mundo. Muito bom. Jaime, muito obrigado. Para mim é um grande aprendizado, né? Eu vou perguntando. Eu sou o que mais ganho, porque eu pego pessoas mais inteligentes que eu pergunto o que eu quiser, né? Se é uma boa pergunta, se não é, outro caso. O Lucas estava preocupado aqui, vamos fazer um roteiro aqui. Eu falei, vamos conversando, cara. É um bate-papo. Vamos para frente. Só começa. Depois um assunto vai puxando o outro, né? Não tem. E esse movimento aqui é interessante. Quero te parabenizar aí por essa iniciativa de levar informações, né? Não que todas as pessoas que estão aqui estão certas, né? Não tem o certo, não tem o errado. Eu acredito que todas as informações elas vêm para a gente ou para as pessoas que estão ouvindo formarem uma opinião sobre os assuntos, né? Então, eu espero que tenha contribuído aí nesse sentido e parabenizar por essa iniciativa. Você que está assistindo o vídeo, você que está no Spotify aí vai ouvir, então muito obrigado também por ficar até esse horário aqui conosco. Até o final. Isso aí. Então, se você gostou, compartilhe esse episódio, seja lá no YouTube, compartilhe no WhatsApp, seja o Spotify, deixa sempre aquele like, porque isso aí ajuda a gente também a levar a mensagem mais adiante. Gostaria mais uma vez, então, finalizando, agradecer o Jaime. E estamos aí no YouTube, Spotify, Apple Podcast, onde você precisar, sempre à disposição. Siga lá nas redes sociais. Jaime, rede social tem no Sicredi, tem sua? Se alguém precisar te acompanhar, consegue? Sicredi, tô lá, tô no... Tem que procurar. Tô no Insta, tô no Face, não sou de postar muitas coisas, mas tem lá, Jaime Basso, você vai encontrar. Não sei nem qual que é meu endereço aí, mas vai encontrar. Tamo junto. Encontra lá o do Sicredi também. Siga a Sicredi aí, que já tá de bom tamanho. Fechou. Jaime, muito obrigado. E mais uma vez, um grande abraço. Até a próxima.